Hoje eu vou estar mostrando para vocês um carro chamado Samsung SCC1, que no caso é um esportivo nunca lançado pela Samsung. Então se for novo no canal e gostar desse tipo de vídeo, eu peço por favor para você se inscrever no canal e clicar no gostei aqui embaixo. Meu nome é Willer Santos e bora pro vídeo. Muito tem se falado recentemente sobre o novo carro da Apple, né? Que para quem não viu, a Apple vai produzir um carro, se eu não me engano, em parceria com a Hyundai, e ele deve vir até 2024. Inclusive até no final do ano passado tinha um carro fake rodando por aí, que no caso é esse. A questão é que sua principal concorrente, no caso a Samsung, já produz carros faz tempo, e para quem não sabe, ela faz até hoje. E por incrível que pareça, nós temos até um desses carros aqui no Brasil. Eu vou mostrar mais na frente para vocês. O tema principal desse vídeo aqui é o SCC1, que no caso é esse carro esportivo que eu mostrei para vocês agora há pouco, que nunca foi lançado pela Samsung, mas sim, ele existiu. Engraçado que eu pesquisei um pouco para fazer esse vídeo e eu não achei vídeos disso aqui no Brasil, pelo menos não em português, então aparentemente eu sou a primeira pessoa que tá falando disso. Então já dá pra ver que esse projeto ele é meio apagado, mas é bem interessante. Então, vocês estão vendo uma imagem do carro agora. Eu pessoalmente achei esse carro bem bonito, né? Ele acaba seguindo o mesmo padrão de modelos esportivos da época e acabou me lembrando bastante também o Ford GT, principalmente na parte da frente, apesar de ele ser um pouco menor, né? E para quem ainda não percebeu, o farol frontal desse carro é praticamente o mesmo do Nissan 300 GX. E para falar a verdade, os dois carros até parecem, né? A traseira já é mais original, algumas pessoas falam que lembra até o farol do Supra. O que vocês acharam? Pelo que foi divulgado, o tempo de desenvolvimento desse carro foi de aproximadamente 3 anos. E ele foi apresentado pela primeira vez no salão de Seul, não sei se é assim que fala, é assim que se escreve, de 1997 lá na Coreia do Sul. E apesar de nós termos essa informação de que ele foi apresentado lá, não tem imagens dele nesse salão. Então todas as imagens que vocês verão nesse vídeo é de 2001 para frente. Em específico, essa versão prata, ela foi mostrada em Busan International Motor Show de 2001. Já essa versão amarela meio esverdeada, nós não sabemos exatamente onde foi, mas foi depois de 2001. A questão é que a Samsung anuncia que foi feita apenas uma unidade desse modelo, né? Um protótipo. Então, como nós temos esses dois veículos de cores diferentes, dá para supor que é o mesmo carro. Tem algumas pessoas que falam que são veículos diferentes, mas aí entra a dúvida então onde estaria a primeira unidade, né? Porque nós sabemos que a unidade prata está atualmente no museu lá da Samsung, chamado Samsung Transportation Museum. Então, em 1997, quando a Samsung acabou apresentando esse modelo, ela acabou utilizando esse carro no stand dela para fazer basicamente marketing de um outro modelo chamado SM5, que é esse modelo que vocês estão vendo na tela agora. Ele praticamente utiliza a mesma plataforma do Nissan Maxima. Em 1994, a Samsung tinha basicamente duas subsidiárias automotivas, no caso a Samsung Motors, que no caso fazia apenas carros populares, e a Samsung Sport Cars, justamente por isso o nome SSC, é basicamente uma abreviação. Em 1995 aconteceu um grande problema que no caso a Ásia entrou em crise, né? Em crise financeira. Justamente por causa disso, a Samsung teve que cortar alguns projetos e um deles foi o SSC, que no caso era a versão esportiva dela. Ela ficou apenas com a Samsung Motors. E aí em 1997, que foi quando aconteceu esse salão, a Samsung pegou esse projeto dela que ela tinha cancelado para poder deixar de marketing lá no stand para poder divulgar o outro modelo dela chamado SM5. E aí ela utilizou como marketing de duas formas. A primeira que era para divulgar esse SM5 e a outra que era para ver se alguém comprava a ideia dela de produzir os carros esportivos. Acabou que nenhuma montadora se interessou pelo projeto esportivo dela, mas em 1999 a Renault comprou uma parte da Samsung Motors, que produzia carros populares. E como vocês sabem, a Renault faz parte de um grupo com a Nissan e a Mitsubishi. E finalmente, aí foi criada a marca que temos até hoje, que no caso é a Renault Samsung Motors. Lembra que no começo do vídeo eu falei pra vocês que eles têm sim um carro aqui no Brasil? Então, pra quem não sabe, eles têm um carro chamado SM3, que é basicamente o nosso Renault Fluence. Vocês podem ver os dois carros aí.
Inclusive eles poderiam entrar até nos carros iguais com nomes e marcas diferentes, que eu já fiz uns 8 vídeos. Caso você não tenha visto, eu vou deixar a playlist no final do vídeo. Bom, mas vamos voltar a falar do carro esportivo, que no caso é o tema desse vídeo. Então, ele é um carro diferente com uma proposta diferente, né? Mas apesar disso, ele tinha o mesmo motor do SM5, que no caso era um 2.5 V6, 190 cavalos, com 5 marchas, manual. Ele tinha apenas 2 lugares, ou seja, você só podia levar 2 pessoas nele, e ele tinha um motor central traseiro. E como vocês podem ver pelas imagens, o carro está bem completo e realmente funciona. Apesar de ter o mesmo motor do SM5, ele tinha algumas diferenças, como por exemplo, ele tinha freios Brembo, rodas aro 17, uma transmissão esportiva e a carroceria dele era mais leve, era feita de plástico e fibra. Como eu disse para vocês, esse carro aqui também utilizava algumas peças de outros modelos, como por exemplo, a central multimídia dele tinha um software exatamente igual aos Infiniti da época, que no caso era da Nissan. Ele também tinha volante Momo, que era basicamente os utilizados no R33 e no Silvia S14. Então ele acabava pegando emprestado algumas peças também. Isso sem contar o banco Recaro, né? E como eu disse, ele tinha uma carroceria de fibra e a estrutura dele era toda feita em alumínio. Isso para deixar o veículo mais leve. E eu acho que é basicamente isso, né? As informações desse carro não tem muitas na internet, tudo que eu achei eu coloquei nesse vídeo e como eu disse pra vocês, aparentemente foi feito apenas uma unidade. Então essas 2 fotos que vocês viram, desses 2 carros diferentes, aparentemente é o mesmo carro. Então provavelmente ele acabou passando por uma reforma. Como vocês podem ver, entre esses 2 modelos tem algumas coisas diferentes, como por exemplo, a cor, as rodas e obviamente a placa, que em um tá Samsung e na outra tá Renault Samsung. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, principalmente se inscrevam aqui no canal. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e fui. Até o próximo vídeo, falou!